Vovó foi para a vigília. Eu resolvi deixar minha avó em paz. A partir daquele dia eu não falei mais nada para ela. Mas, irmãos, pense em uma pessoa que passa a ser atormentada por um crente dia e noite. Foi eu com a minha avó, ovelhinha persistente. Vovó passou cerca, irmãos, de 1 mês e meio, orando todos os dias e jejuando para Jesus me salvar. Aí, se já não bastava a história, muda uma crente para frente da minha casa. Minha avó faz amizade com a crente. Aí é que o negócio ficou estreito para o meu lado. Porque todo dia, quando eu saía com o meu carro, a crente parava na frente do carro, abria os braços, meu motorista tinha que parar. Ela fazia descer o vidro, olhava dentro do carro, olhava para mim assim e dizia assim: olha, moço, Jesus te ama. Eu o quê? Ela, Jesus te ama, moço. Isso era todo santo dia. Se eu saía de carro 2, 3 vezes, aquela crente parava na frente do meu carro para falar: moço, Jesus te ama. E foi entrando. Sabe assim quando vai entrando? Aí vovó dentro de casa orando, saía para a rua, a crente: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquilo ali foi remoendo. Satanás, por sua vez, vendo a cena, começa a aprontar comigo, porque com toda certeza, quando ele é, vamos dizer assim, psicólogo em saber quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa. Então ele começa a aprontar comigo. Os trabalhos começam a não dar mais certo que nem estava dando. E eu, para poder ganhar dinheiro, o que eu começo a fazer? Eu começo a enganar o povo naquela época. Para que vocês tenham uma ideia, naquela época eu cobrava 100 cruzeiros um trabalho. Tinha pessoas que tinham um chinelo de uma coisa e um chinelo de outra. Eu falava: nunca mais piso o pé aqui. No outro dia a pessoa estava lá com o dinheiro. Eu ficava besta. Tinha uns que eu não queria fazer, eu cobrava mais caro, 200 cruzeiros. Vocês lembram da época do cruzeiro, né? Ainda bem que não é só eu que sou velho aqui. E aí, irmãos, por incrível que pareça, a pessoa ia e pagava. E hoje em dia, irmãos do céu, quando você vai pedir uma oferta dentro da igreja, tem irmãos que só o sangue do cordeiro. Ele nem fecha assim a mão, é assim mesmo, né? Tinha, irmão, na minha época, um show de Zezé de Camargo e Luciano, na minha época, custava 15 cruzeiros. O povo pagava. Eu conheci pessoalmente uma dupla muito famosa, por nome de João Paulo e Daniel. Na época eu paguei 25 cruzeiros para ir no show deles. Seria caríssimo hoje, seria cerca hoje de 350 reais mais ou menos. O povo pagava. Amém? Então vamos aprender a ser mais abertos também para a obra do Senhor, porque se Satanás merecia tudo aquilo, eu creio que o nosso Deus merece muito mais. Amém? Oh, glória. Aí, irmãos, passado ali alguns dias que aquilo foi entrando, foi trabalhando, um belo dia, véspera de sexta-feira da paixão. Antes, um dia anterior, aquela crente que toda vez parava na frente do carro, abria o braço, falava que Jesus me amava, ela resolve abrir o braço, falar que Jesus me amava, e ela resolve virar para o lado que eu estou, bateu no vidro, eu abaixei o vidro, e ela começa a falar do amor de Jesus para mim. E naquilo que ela começou a falar do amor de Jesus para mim, lá dentro do meu coração começou a criar um ódio muito grande. Ou seja, eram os demônios. E ali, conforme começa a criar aquele ódio, no outro dia era sexta-feira da paixão de Cristo. É o dia que todos os satanistas, bruxos e todas as pessoas, até mesmo macumbeiros, gostam de fazer trabalho, porque é trabalho infalível, fez e aconteceu. E eu tinha um camboio, um moço que fazia tudo que eu mandava. E no outro dia, de manhã cedo, naquele dia, quer dizer, sexta-feira da paixão, que eu já estou falando da sexta, eu peço para ele ir no cemitério buscar um osso de defunto. O abençoado, que só pode ser abençoado um rapaz daquele, né, irmão? O abençoado pega e vai e me traz o osso. Eu pego e subo lá para a Serra da Cantareira. Lá em cima tem um restaurante por nome de Dibe.
na pedreira lá em cima. E eu vou para aquele lá meio lá, porque é lá que os bruxos se encontram para fazer todos os rituais. Meia-noite está todo o ritual pronto. Todas as velas, vela branca, preta, amarela, vermelha, cor-de-rosa, de tudo que era cor. Todos os rituais, a chaleira com sangue de 7 espécies de animais diferentes. E no meio eu coloco o osso do defunto. Toda vez que eu fazia um trabalho, Satanás aparecia para mim para receber o trabalho. Deu meia-noite, nada dele aparecer. Meia-noite e meia, nada. 1 hora, nada. E ali eu fazendo todo o ritual, preparando tudo e nada dele aparecer. De repente, do nada, eu sinto aquele cheiro de enxofre, aquele cheiro de casco de cavalo queimado. Se alguém aqui já sentiu, é o cheiro de Satanás. E ele aparece e me chama de burro e incompetente. Eu pergunto para ele por quê, e ele disse: você é burro, porque você está fazendo um trabalho para aquela lá, e aquela lá, ela pertence ao homem lá de cima, e eu não posso com ela. Entendeu? Porque que tem muita gente que não fala no nome de Deus, nem no nome de Jesus, só fala o cara, o homem lá de cima, porque Satanás ele nunca fala, nem no nome de Deus, nem no nome de Jesus. E por que eu sou incompetente? Você é incompetente porque até o osso que você está usando pertence ao homem lá de cima. O osso também era de crente. Aí para você entender melhor, para ver se você dá um glória mais animado, porque se eu achei Michuru, quanto mais Jesus. Presta atenção, a Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Salmo 35 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra de todo até do teu osso, crente. Deus cuida. Então se Ele cuida, dê um glória a Deus e aleluia, porque Ele merece. Ele cuida do seu osso. Na monte da rachera na arabafácia, Ele cuida até do seu osso. Crente fiel, Ele cuida de tudo. Passado alguns dias, eu abandonei a magia negra. Só que eu abandonei a magia negra e não abandonei os costumes. Continuei fazendo tudo os costumes anteriores. E começa a viver a partir daí então uma vida de degradação, ou seja, lugar de ir para frente, voltar de marcha ré. Satanás um belo dia aparece para mim e diz que ele iria me matar, que ele iria acabar comigo. E de fato, aconteceu. Antes, vovó partiu para a glória, o Senhor recolheu minha avó. Ela foi morar com Deus, foi morar com o Senhor. Mas promessa na vida de crente, não. Promessa na vida de crente, não. Deus falou, tá? Se Ele prometeu te dar vitória, Ele vai te dar vitória. E a promessa que Deus tinha feito na vida da minha avó, de que se ela cresce no Senhor Jesus e aceitasse, ela seria crente, ela e a casa dela, tinha que se cumprir. Como tem que se cumprir também na sua vida. E ali, meus amados irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha avó veio partir para o Senhor. Mas o Senhor não deixou a promessa impune. O Senhor envia uma missionária lá de Osasco, São Paulo, até a minha casa, que era na época aqui no bairro dos Pimentas, aqui em Guarulhos, bem aqui perto de nós, que eu sei que nós estamos perto, né? Pelo menos, então, bem aqui pertinho de nós. O Senhor traz a missionária de lá, mas antes dela vir, o Senhor falou para ela jejuar e orar durante 7 dias consecutivos. Ela orou e jejuou. E foi para falar comigo. Mas naquela época, irmãos, eu não recebia crente na minha casa. Porque como eu disse para vocês, eu odiava crente. Então o que aconteceu? Eu tinha seguranças naquela época. E a ordem que meus seguranças tinham era de nunca deixar ninguém entrar. A menos que eu desse a ordem. Pois aquela crente chegou. Como ela tinha meu endereço, eu não sei. Como ela sabia do meu nome, também não sei.
Mas por incrível que pareça, ela chegou na portaria e disse para o meu segurança que ela queria falar com o Marcos. Naquela época ninguém me conhecia como Marcos, porque naquela época o meu nome era Tainã Scarlett. Tainã jamais invencível, Scarlett, derramamento de sangue. Foi o nome que Lúcifer me deu quando eu me casei com ele. Poucos sabiam que eu era homem, porque verdadeiramente Satanás me transformou na criatura predominante dele. Eu era verdadeiramente um escravo de Satanás naquela época. Eu andava 24 horas por dia vestido de mulher. Então poucos sabiam que eu era homem. E ela chega na portaria e diz que queria falar com o Marcos. E o meu segurança, que inclusive se chamava Clóvis, aí ele vira para ela e diz para ela que não tinha ninguém ali com aquele nome. E ela diz que tinha sim, porque o Deus dela naquela madrugada tinha revelado. E que o Senhor tinha mandado ela ir até ali. E ela pega um papel da mão dela e mostra para ele com um endereço. Ela tinha meu endereço, meu telefone, ela sabia meu nome e meu endereço. Para vocês terem uma ideia, nem por onde eu fazia show, ninguém nunca soube por onde eu morava. Meus próprios pais naquela época não sabiam onde eu estava morando. Aquela crente sabia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o nosso Deus quer revelar, Ele revela o profundo e o escondido. E quando Ele quer fazer uma obra, meus queridos, Ele faz a obra completa. Meu segurança liga lá em cima e fala comigo que tinha uma crente que queria falar comigo. Eu falei para ele, ó, não avise os outros dois que eu autorizei a sua entrada. A minha intenção era que os outros dois segurança matassem ela. Mas por incrível que pareça, o Senhor é fiel. Aquela crente, irmãos, ela entrou como um soldado. Vocês sabem como que o soldado entra, né? É assim. E com o escudo na frente. Quando ela chegou, ela entrou dentro da minha sala. Olhou de um lado, olhou do outro e disse, Marcos, eu sei que você está me vendo, mas eu quero te ver. Eu desço a escada com uma saia que era 1 palmo de comprimento. Calço um salto Luiz XV dessa altura. Passo um batom bem vermelho na boca. Minhas unhas eram grandes, que era própria de cortar carne de defunto. Eu desço, solto meu cabelo. Coloquei meus colares de magia negra no pescoço e desço mais ou menos assim. Coisa linda, né? Chego na frente dela, a crente aponta o dedo no meu nariz e disse, Marcos. Eu falei, pode parar que o meu nome não é Marcos. Ela aponta de novo e disse, Marcos, porque o seu nome é Marcos. E o meu Deus me mandou até aqui, para te dizer que dentro de 30 dias, essa doença que está dentro de você, vai sair para fora, porque Ele vai provar que Ele é Deus, e que Ele ainda reina sobre a face da terra. Deus falou, está falado, e Ele disse 30 dias, Ele disse que ia provar que Ele era Deus, e Ele disse que ia me derrubar do meu trono. Oh, aranara candere bede giamanchana brafas. Shantata katakanara hashande bede gadere bede. Ante hasandor biomonto. Neriga intechari. Passados 30 dias que Deus disse. Porque quando Deus fala 30, é 30. Vira para o seu irmão que está do seu lado de novo. Fala para ele assim, olha, se Deus lhe falou que a sua bênção chega hoje, ela não vem amanhã. Ela chega hoje. Então espera mais um pouquinho aí, que ela já está chegando. Olha o anjo aí te entregando ela, olha.
Ante que anda rachando rebemante anabrafacende rebedé. Passados 30 dias, eu tomava banho na onde? Ah, eles guardaram. Minhas empregadas preparam o meu banho. Deus falou 30 dias. Eu entro dentro da banheira e começo a tomar banho. Daí a pouco começa a sangrar pelo nariz, pela boca e pelas partes íntimas. Eu tive hemorragia interna. Eu lembro que eu gritei, não sei se saiu voz. Quando eu acordei, já tinha 5 dias que eu estava em estado de coma. No hospital, sendo assistido por uma junta médica. Inclusive, um médico que foi o que me deu o diagnóstico depois de ter feito os vários exames. Nesses 5 dias que eu estava em coma, eu que pesava 76 quilos, eu perdi e fiquei com 24 quilos. Meus cabelos, que na época, como eu disse para vocês, já batiam aqui, porque eu sempre gostei de cabelo comprido naquela época, caíram todos e eu fiquei careca. A minha vaidade se tornou em feridas. Eu fedia em vida. Quando eu comia, a comida não parava no estômago. Os médicos fizeram vários exames, e depois de vários exames feitos, o Dr. Roberval Pires deu o diagnóstico, dizendo que eu estava com o vírus HIV. Eu estava com AIDS. Até aí tudo bem, porque eu não sabia o que era AIDS. Eu nunca nem tinha ouvido falar o que era isso. Mas de repente ele vira para mim e disse: Marcos, você só tem mais 30 dias de vida. Quando ele disse que eu só tinha mais 30 dias de vida, a ficha parece que caiu. Eu comecei a lembrar no que a minha avó dizia, no que a crente falava, no que todas as pessoas iam falando. E comecei a recordar no que a irmã que foi, a missionária que foi na minha casa também tinha dito. E ali, irmãos, eu não fui para a igreja ainda não, de crente ainda não. Eu comecei a buscar naqueles que eu trabalhava, inclusive fui pedir para o Dr. Fritz, porque eu trabalhava com o Dr. Fritz, para mudar a doença de endereço, porque Satanás ele só muda a doença de endereço. Quer ver um exemplo? Se você sofre de dor de cabeça, ele cura da sua cabeça, mas você vai ficar com problema no pé. Ele só muda de endereço. Se você sofre de uma úlcera de estômago, ele vai te curar da úlcera do estômago, mas você vai passar a ter um problema de coração, de pulmão. Ele só mudou ela de endereço. Eu falo porque era assim que eu fazia com as pessoas. E ali então, meus amados irmãos, para que vocês tenham uma ideia, eu comecei a secar cada vez mais, a ponto de não conseguir mais parar em pé. Quando faltavam 5 dias apenas, dos 30 dias que o médico tinha me dado de vida, ele perguntou se eu queria vir ir para minha casa, para morrer na minha casa. E eu disse para ele que não. E ele perguntou para mim por quê, e eu disse para ele que era porque a minha avó havia dito que o Deus dela curava a AIDS. E que já que o meu Deus não tinha me curado, eu ia atrás do Deus da minha avó. E o médico virou para mim, irmãos, e disse: mas a AIDS não tem cura. Eu falei: eu não lhe perguntei. Ele disse: mas você não aguenta sair daqui? Eu falei: aguento, eu vou pedir para o meu motorista, para alguém vir me buscar. Eles vêm, me colocam em uma cadeira de roda e eu vou, porque eu vou para a igreja. Naquela época, para que vocês tenham uma ideia, eu não estava mais aqui em São Paulo. Eu já estava no interior, porque quando eu fiquei sabendo que eu estava com AIDS, eu fui para a casa dos meus pais. E viajamos de lá para cá. Eu fui parar dentro da igreja pentecostal da Deus e Amor, lá na Baixada do Glicério, na Avenida do Estado, 4.568. Dia 24 de maio agora, fez 19 anos que eu aceitei Jesus. Mas para que vocês tenham uma ideia, eu entrei dentro da sede mundial carregado. Entraram empurrando uma cadeira de roda, me colocaram lá na frente. E eu tive que ouvir a palavra do começo até o fim. Eu que nunca gostei de crente, naquele dia tive que ouvir a palavra inteirinha.
E por incrível que pareça, eu me recordo muito bem, era uma quarta-feira, estava lá o homem de Deus, missionário Davi Miranda, e ele estava pregando naquele versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 15 a seguir, que diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, todos os que se prostituem, os sodomitas, e ele começou a falar sobre a minha vida, e era como se ele falasse, irmãos, tudo o que aconteceu comigo. Quando ele fez o apelo, ao som do hino 15 da harpa, eu era a primeira pessoa que estava aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. E ali ao som do hino 15, após eu aceitar Jesus, oh aleluia, como meu Salvador da minha alma, após eu ter aceitado Ele, aí sim, Ele começou a me curar. 5 dias depois, irmãos, o meu cabelo que tinha caído tudo começou a crescer de novo. Eu tinha perdido todos os pesos, eu fui parecia, sabe assim, você já viu como quando está enchendo a bexiga, que parece que vai, né? Eu fui conseguindo peso novamente. Eu entrei dentro da sede da Igreja Mundial na cadeira de roda. Eu saí de lá saltando e gritando e dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E estou dizendo até hoje que só o Senhor é Deus. Mas não cabe aí não. Passado alguns dias fizemos novos exames. Foi constatado de fato que a AIDS tinha cura. O próprio médico que assinou o meu atestado, dizendo que eu tinha 30 dias apenas de vida, ele foi obrigado a dizer que verdadeiramente, somente o Deus dos crentes tem poder para curar o homem do vírus da AIDS. E até hoje ele fala que o Deus dos crentes cura o homem do vírus da AIDS. Aquele médico aceitou Jesus. Além dele, alguns enfermeiros também. Passado mais alguns dias, eu começo já a fazer a obra missionária. A primeira coisa que o Senhor fez, quando eu aceitei Ele, foi soprar um vento na minha vida. Eu não sei, eu nunca tirei empréstimo de banco, mas começou a aparecer dívida de tudo que foi lado. Satanás me deu. Satanás me tirou tudo. Eu que odiava a Zona Leste. Eu que detestava a pobreza, eu fui morar dentro da favela do Boi, aqui no Itaim Paulista. Eu que não comia arroz, feijão e bife, fui aprender a comer chuchu. Eu que não comia arroz, feijão e bife, eu que era cheio de vaidade, não tomava banho de chuveiro, porque quem tomava banho de chuveiro era pobre. Durante 1 ano, o meu chuveiro era uma canequinha de ervilha. Porque nem chuveiro na minha casa tinha. E assim o Senhor foi trabalhando. E o que é mais gostoso é que na medida em que o Senhor ia trabalhando, Ele não me deixou em casa, não. Ele fez eu ir fazer a obra. E eu tinha que ir falar que Jesus era bom, maravilhoso, que Jesus operava, que Jesus dava benção, que Jesus dava vitória. E muitas das vezes acabava o culto, irmãos, eu com a barriga que só o sangue do cordeiro lá dentro, sabe? Era uma brigaiada aqui dentro, né? E eu pensava, pelo menos uma água os irmãos vão me oferecer, nem água. Jesus não deixava os irmãos me oferecer nem água. 1 ano de prova. Depois de 1 ano de prova, Satanás aparece novamente para mim e disse assim: agora que eu tirei tudo, agora eu lhe mato de verdade. Eu falei: tudo bem, se você for mais poderoso do que o meu Deus, você vai conseguir me matar. Fiz uma viagem transcultural, fui para o interior fazer missão. E na medida em que eu fui para o interior fazer missão, um belo dia estou eu retornando de uma cidade por nome de Dracena para a cidade de Panorama, onde meus pais moram até os dias de hoje. E de Dracena a Panorama é cerca de 72 quilômetros, mais ou menos, de distância, bem próximo. É como daqui, mais ou menos, quase lá no Parque Dom Pedro, né? Vamos dizer assim, para vocês entenderem a distância. E ali, meus amados irmãos, a hora que lá tem muito mototáxi, aquele em que o motoqueiro vai dirigindo, você vai no garupa, né? E paga R$1, R$1,50, e vai de uma cidade na outra. E foi o que aconteceu comigo.
No meio do caminho, quando eu sento na moto, que eu vou colocar o capacete, eu bati no ombro do moço e falei, moço, nós vamos sofrer um acidente. Você não se preocupe, porque você não vai arranhar um dedo. Agora, eu não sei se eu saio vivo dessa. Ele olhou para mim e falou, você ficou louco? Falei, não, meu Deus acabou de me dizer que nós vamos sofrer um acidente. Você não vai arranhar um dedo, não se preocupe. Agora, eu não sei se eu saio vivo dessa. Faltando, irmãos, 1 quilômetro para chegar em Panorama. 1 quilômetro. Do nada aparece um Del Rey na frente daquela moto. O moço tentou brecar, ele não conseguiu, devido à velocidade. A moto bateu na rabeira daquele Del Rey e eu voei. Segundo os peritos, eu não entendo isso, mas segundo os peritos, eu saí arrastando pelo asfalto. E na medida em que eu ia arrastar, essa minha perna aqui ficou na carne viva, essa minha rótula do joelho, eu perdi. Tanto que foi tirado carne daqui para pôr aqui. Além disso, segundo os médicos, eu não tenho uma rótula na minha espinha. No que eu caí de cabeça. A espinha era como se ela tivesse entrado para dentro. Resultado, eu fiquei durante 6 meses andando de cadeira de roda. Eu não aguentava nem me mover direito o corpo. Mas o Senhor dizia para mim, continua fazendo a minha obra como de cadeira de roda. E ia. Um dia o irmão levava, outro levava. Um belo dia o Senhor bradou na terra usando uma criança, que outros aqui acreditam que Deus usa. O Senhor usou uma criança para mim. Uma criança de 6 anos e meio de idade. Aquela criança veio marchando do meio da igreja, eu estava no altar, eu ia pregar naquele dia. Era inclusive um círculo de oração. E aquela criança veio marchando e quando ela chegou na minha frente, ela disse, homem, assim diz o Senhor, que a partir de hoje, Ele começa a te curar, mas Ele manda dizer para ti que Ele vai te curar, para tu ir por esse mundo, falar que Ele salva, cura, liberta, transforma, batiza e leva para o céu, mas nunca pense em voltar para trás, porque no dia que você voltar, Ele manda dizer que Ele vai te decepar da terra. Oh, estou aqui. Eu agacho, fico em pé, abaixo. Barriga que às vezes atrapalha um pouco, né? Ó, tá vendo? Não tem nada de coluna, graças a Deus, não sinto nada. Estou andando. O Senhor me curou. Aí, irmãos, depois que o Senhor me curou, eu começo a fazer a obra. E começo a viajar, e na medida em que eu vou viajando, cada vez mais, muitas almas vão aceitando ao Senhor. Eu glorifico muito ao Senhor, porque o Senhor tem nos honrado por onde nós temos passado, através da salvação de almas. Eu que outrora destruía vidas, hoje ajudo vidas a serem salvas. E não duvido eu de que aqui possa ser que tem alguém que vai sair daqui hoje salvo. Porque o Senhor é assim que Ele faz. E um belo dia na época eu já estava morando aqui na cidade de Mariporã, e eu recebo um telefonema, convidando para eu ir contar o meu testemunho. Era uma festa, mais ou menos, de jovens, parecida assim. E a voz do outro dia dizia para mim, ó, só que tem que ser sábado agora. Isso era uma segunda-feira. Tem como o senhor vir? Eu olhei na agenda, tem, dá para mim ir. E fui. Foi o dia mais abençoado da minha vida. Eu nunca fui um culto tão abençoado do que nem aquele, viu? Ô cultinho. Cheguei lá, irmãos, aqui no Itaim Paulista, a casa ali do Hospital Santa Marcelina. Quando eu chego, uma das mulheres mais lindas da face da terra, que se alguém discordar, depois eu bato, vai apanhar. Me recebe. Quando ela recebe lá dentro do meu coração, diz, é ela. Eu, é ela o quê? E lá dentro diz, é ela que é a sua esposa. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu. E ali então, o culto foi desenrolando, eu contei o testemunho. No final, eu levei alguns CDs, né, naquela época. CDs, irmãos, foi invenção para poder conseguir tudo. Tá? E ali eu deixei com aquela jovem
10 CDs para ela vender. Para ela depositar o dinheiro, uma semana depois. E nisso, acabou o culto, fui embora. Só que antes de eu ir embora, as 2 filhas dela, que para mim são minhas filhas também, chegou para ela e chamou ela de mãe. Na hora eu pensei, pronto, eu estou mais carnudo do que a carne. A mulher é casada. Como que é minha, pastor Rivanildo? Como que a mulher é minha se ela é casada? Mas, irmãos, Deus sabe como faz tudo. Naquele dia foi uma benção, eu perdi o trem, fui dormir na minha tia. No outro dia de manhã, o telefone toca, quando eu atendo era a moça do outro lado. E ela disse para mim assim, pastor, eu já estou com o dinheiro, o senhor quer, eu deposito amanhã para o senhor. Era um sábado, isso foi no domingo, na segunda-feira, ela depositaria. Eu falei, pode ser. Aí, foi tudo bem de volta para sua casa? Eu falei, mãe, eu acabei de chegar agora porque eu tive que dormir aí, porque eu perdi o trem. Ela, por que o senhor não me falou? Eu tinha falado para minha mãe deixar o senhor dormir na igreja. Falei, porque eu fiquei com medo do seu marido brigar e ser ciumento, né? Porque eu não sou ciumento não, viu, irmãos? Tá? Eu não sou não. Daqui a pouco eu vou lhes contar uma historinha. Eu não sou ciumento, eu não tenho ciúmes, viu? Aí eu peguei e virei para ela, eu falei para ela assim, eu fiquei com medo do seu marido brigar. Ela, mas eu não sou casado, eu do outro lado do telefone. É ela. Aí ela, o quê? Aí eu falei, nada não, irmã, não deposito dinheiro amanhã não. Ela, como assim, pastor? Irmã, domingo eu vou buscar na sua casa. Aí ela, como, pastor? Eu falei, domingo eu vou buscar o dinheiro na sua casa, irmã, não deposite não, tá? E aí, irmãos, olha, foi uma benção. Todo dia eu ligava para ela 5 vezes no dia. Aí no domingo quando cheguei lá, que eu bati o olho nela, eu falei, é de Deus. Que coisinha linda. Aí, irmãos, almocei, irmãos, olha, coisa triste, né, irmão Carlos e igreja? É quando você quer conquistar uma mulher, né? Eu estava morrendo de fome. A mãe dela faz uns frango assado daqui, ó, na brasa. Eu morrendo de fome, mas para conquistar a mulher eu não podia comer muito. Comi 2 coxinhas do frango. Mas o frango abençoado. Após o almoço, convidei ela para a gente passear. A gente foi andar e na medida que nós fomos andando, fomos conversando. E ali, irmãos, eu comecei a falar com ela, e ela me disse que ela não era casada, e começou a contar a história dela. E eu olhei para ela e falei, irmã, o que a irmã acha da gente começar a orar para ver o que Jesus tem entre nós, hein? Aí ela, tá bom, a gente ora, a gente vai orar uns 2 anos, né? Enquanto isso eu termino meu estudo, eu o quê? Ela, nós vamos orar uns 2 anos, enquanto isso eu termino meu estudo, tá bom, né, amor? Para poder começar, né? Tá bom, assim, deixa. E ali, irmãos, resumindo, ela foi orar, eu não. Você acha que eu vou orar? Vou nada, é ruim, hein? Ligava para ela, irmão, sem brincadeira, 5 vezes no dia, toda hora. E outra, não pensa vocês que era ligar, oi, você está bem, irmã, né? Não, não era não, irmãos, eu pendurava no telefone. Irmã, e aí, irmão, o que você está fazendo agora, irmã? Ela, irmão, nós vamos orar. Eu, não, irmã, nós vamos orando, mas vamos conversando, entendeu? Para poder resumir a história. Isso foi no mês de outubro que eu conheci ela. No mês, passou novembro, dezembro. No dia 25 de dezembro, nós ficamos noivos. No dia 1º de janeiro, nós viajamos para o estado do Maranhão. Eu fui contar esse meu testemunho, contei em várias igrejas lá. Inclusive até mesmo na Rede Bandeirantes de Imperatriz, no Maranhão. Lá eles têm esse testemunho lá. No dia 12 de março, véspera do meu casamento, do meu aniversário, nós nos casamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, eu sou casado com a irmã Denise, né? Tenho a minha esposa, mas promessa na vida de crente não. Deus, desde quando eu aceitei a Ele, no ano de 1991, Ele me prometia que ia me dar um herdeiro. Eu ouvia, né, entrava aqui e saía aqui, porque para quem talvez não sabe, quem teve AIDS não pode ser pai nunca.
Porque quem teve AIDS, a AIDS ela acaba com o espermatozoides do homem. Então ele não pode ser pai nunca, jamais. Isso para o homem. Então eu pensava, não, Deus deve estar brincando comigo, porque Ele está dizendo que um dia Ele vai me dar um filho. Como? É impossível isso. Não tem como. De jeito nenhum. Mas o Senhor me prometia. E aí, irmãos, por incrível que pareça, depois que nós casamos, a minha esposa ficou grávida. Perdeu. Aí eu falei, tá vendo? Não segura. Não tem jeito. Não tem como. Né? E o Senhor, não, eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar. Aí ela ficou grávida de novo. Eu nem liguei, eu falei, não vai nascer mesmo, né? Aí quer ver só que coisa? No dia 5 de março do ano de 2007, às 5h25 da tarde, nascia a minha filha Elimari. Mari, vem cá. Vem cá com o babá. Vem cá com o papai. Vem aqui rapidinho, vem, corre. Corre, vem cá. Corre, vem, correndo, meu amor, você corre isso. Vem cá. Olha só. Olha lá, ó. Olha ali pro tio e olha pro povo. Dá uma olhada, irmãos. Não parece nada, né? É arteira que nem o pai. Gosta de fazer, quer ver também, pastores? Não parece nada comigo, né? Gosta de fazer arte que nem o pai gostava. Agora, irmãos, eu não sou ciumento de jeito nenhum. Eu só fiz minha esposa ficar 3 anos sem estudar. Fiz ela sair da escola. Eu rasguei as roupas dela tudo quando eu conheci ela. Sabia dessa? É. Isso porque eu não tenho ciúmes. Hoje não, hoje eu já aprendi a amá-la, né? Não é mais do jeito que era, não. Amém? Aí, irmãos, olha só. Para a medicina, isso aqui é impossível. Tanto que para mim poder tirar ela, como eu registrei ela, para mim tirar ela de dentro do Hospital Santa Marcelina, eu tive que fazer o teste de DNA para provar que eu era o pai dela. Porque só depois que eu provei que eu era o pai dela, é que eu consegui tirar essa benção junto comigo, de dentro do Hospital Santa Marcelina. E está aqui, minha filha. Promessa na vida de crente não morre. Deus prometeu que ia me dar um filho. E deu, está aqui. Tem 3 anos, 5 meses e alguns dias. É arteira, mas é minha filha. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Posso beber um gole de água? Agora digam que não existe milagre. Deus pega, vai lá no meio do lixo, porque não pensem vocês que o mundo da fama é o mundo do luxo, não. É ao contrário. O mundo do luxo é aqui, na onde nós estamos hoje. O mundo que eu estava era o mundo do lixo. Aí Deus pega, vai lá na onde eu estava, cata, me resgata de lá de dentro, tira de lá. Por isso que eu sempre digo que eu fui resgatado do inferno, porque ele foi dentro do inferno, me pegou, me trouxe, colocou meus pés sobre uma rocha, disse para mim: a partir de hoje, eu te faço um príncipe, te faço um herdeiro do céu, coloco sobre ti novas vestes, tiro as vestes de transformista do cão, de transformistas do diabo, coloco sobre você uma nova vestidura e te coloco para te assentares entre os príncipes. Agora, como que eu posso dizer que esse Deus não existe? Muito pelo contrário, eu só tenho a dizer que Deus existe.
na monte Anabraconde Recederebede, Xantatacadarabadai, na Mante Terra Xúria, oh, Hanaragandarabia, outrora transformista do cão, hoje transformado para Jesus Cristo, outrora satanista do diabo, hoje resgato vidas das garras de Satanás, outrora gostava de homem, hoje sou casado, pai de uma linda menina, tenho a minha esposa, tenho meu lar, e posso dizer, eu, a minha casa e a minha parentela, servimos ao Senhor Jesus Cristo. Como eu posso dizer que este Deus não existe? Ele existe. Se você crê que Ele existe, se coloque de pé nesta noite.